Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma manhã de domingo e mais uma vez o Mestre nos chama, nos convida para estarmos participando da sua mesa, na comunhão com Ele mesmo e com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro, né? Queria estar convidando os irmãos a estarem partindo o pão como um só corpo na cidade do Rio de Janeiro. Amém? Vamos estar meditando nessa manhã, né, irmãos? Um assunto que a gente tem avançado aqui no Campinho, na Praça Seca, Campinho aqui no Rio de Janeiro. É o assunto do ministério celestial do nosso Senhor Jesus. Né? No outro vídeo anterior nós demos uma introdução, né? E nós comentamos, né, nesses vídeos que com relação às festas, né, que eram celebradas, festas levíticas, que elas eram sombra, né, das coisas celestiais e verdadeiras do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, né? Então a gente comentou, né, falar um pouco panoramicamente para a gente estar introduzindo no assunto, que são 7 festas, né? 3 festas elas falam Três festas, as 3 primeiras falam do ministério terreno do nosso Senhor Jesus, né? Essas 3 festas nós conhecemos muito bem, que é Páscoa, Asmos e Primícias, né? Que fala de Cristo como Cordeiro Pascual, né? Da obra de Cristo ali na cruz, né? Da sua encarnação como o Filho de Deus, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Veio como Cordeiro aqui nesse mundo, né? E o Asmos, que nessa festa da Páscoa eram juntas essas 3 festas, né? Páscoa, Asmos e Primícias. Porque o cordeiro não era somente imolado, mas ele tinha que ser comido, né? Com as ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão do Egito, né? Então eram comido o pão asmo também junto com o cordeiro, para que esse cordeiro ele se tornasse vida em nós, né? E era comemorado também primícias, que Cristo, falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Que Cristo ele ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado, incorruptível, um corpo que não morre mais, um corpo eterno, né? E Cristo ele ascendeu aos céus, né? A ascensão de Cristo, e derramou do seu Espírito. Essa seria a 4ª festa, que seria Pentecostes, né? E o Senhor Jesus ele derrama do seu Espírito, né? Depois de estar entronizado nos céus, ascendido, né? Ele derrama do seu Espírito e ele começa o seu ministério celestial, né? Então a gente vê que o Senhor ele trabalhou ali na sua obra na cruz, no seu ministério terrenal, mas depois que o Senhor ascendeu, foi entronizado nos céus e se assentou à destra do Pai, ele ainda continua trabalhando até hoje, né? Mas no seu ministério celestial. Então essa festa de Pentecostes, né, fala do derramamento do Espírito Santo, né, que é uma festa que está no meio dessas 7 festas, né, que ela vai falar agora do ministério celestial do Senhor Jesus, que o Senhor ele avança nesse ministério celestial por intermédio do seu Espírito que é derramado. Então o Senhor ele continua obrando aqui na terra pelo seu Espírito. E a gente vai ver na Escritura, né, algumas coisas que vão clarear esse assunto para nós, né? Tem até alguns irmãos que falam do o livro de Atos dos Apóstolos, eles deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo obrando em nós, ou o Espírito de Cristo, né? Porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele não vem como o Espírito Santo da Trindade essencial, na sua essência, mas ele vem com tudo que Jesus conquistou na cruz, né? Com tudo que o Senhor conquistou na cruz ali, o Espírito Santo, então ele vem
para aplicar isso na sua igreja, para conduzir. Por isso que é chamado de Espírito de Cristo, né? Porque ele não é a Trindade sozinha essencial, mas ela vem junto com o que Cristo conquistou na cruz por cada um de nós. Né? Então a gente vai começar lendo alguns textos, né, para a gente estar dando clareza, né, e avançando nessa questão do ministério celestial do Senhor Jesus. A gente vai ver unicamente hoje, vai focar mais num ponto, que é do Senhor Jesus como mediador, né? Mas antes disso a gente vai ver, né, alguns textos, para relembrar alguns textos para elucidar isso para a gente, né? Eu queria ler com os irmãos Colossenses 2. Desculpa, o celular escorregou aqui. Desculpa, irmãos. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Né? Um versículo que a gente já leu, conhecido dos irmãos. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando pelo Espírito Santo, né? Está inspirado pelo Espírito, que esses dias de festas que eram comemorados pelos judeus, né? Até hoje tem algumas que ainda eles comemoram ainda, a lua nova ou sábados, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Né? Então, fala que todas essas coisas eram sombras, mas a realidade ela começou a acontecer, a realidade daquelas festas começou a acontecer em Cristo. Né? Então, a gente já falou que o derramamento do sangue do Senhor é Páscoa, né? A morte do Senhor, fala da morte. Né? Então, quando nós morremos com Cristo por fé, ressuscitamos com Ele em novidade de vida, nos alimentamos de Cristo, né? Da sua graça, pela fé, nós estamos comemorando a Páscoa, estamos comemorando a Asmos, estamos comemorando o Pentecoste, quando nós vivemos uma nova vida, que é a vida pelo Espírito Santo. E assim nós comemoramos Pentecoste, que é a vida do próprio Senhor Jesus pelo Espírito Santo obrando em nós, né? É o Senhor que obra ainda hoje pelo Espírito Santo em nós. Então essa é a verdadeira obra de Deus, é a obra do Espírito por intermédio da nossa vida aqui terrena também. Né? Então a gente comentou também da outra vez que os céus eles declaravam a glória de Deus, né? Então aqui fala da festa da lua nova. Então, essas festas elas tinham datas comemorativas na época do judeu, tinham datas certas que essas festas eram comemoradas. E essa festa da Lua Nova ela era comemorada né, quando tinha a Lua Nova. Né? Então, o nosso calendário, o calendário greco-romano, né, calendário acho que grego, né, se eu não me engano, ou grego-romano, não me lembro muito bem. Eu acho que é grego, se eu não me engano. Nosso calendário hoje de janeiro, fevereiro, como o calendário comum que nós conhecemos. Mas o calendário de Deus, ele foi instituído pelo próprio Senhor, pela mudança, né, das constelações, dos planetas, dos luminares que ele colocou no céu, né? Então, esses luminares que foram colocados nos céus que mudam. E todo mês, quando chega a lua nova, é o início do calendário de Deus mesmo. Entende? Por isso que eles comemoravam a festa da lua nova. Então, na lua nova, se começava o nosso calendário começa dia 1º, né? 1º de cada mês. A gente não dá importância em que lua está, mas no calendário de Deus, né, o mês, cada mês, que é mês de Abib, Nissan, são outros nomes, né? Então ele leva em consideração a posição dos astros, né? Então em cada mês do ano, cada astro cada constelação, ela está numa posição diferente, né, no céu.
Então essas festas elas eram comemoradas nessas datas específicas conforme essas estrelas e essas constelações estavam posicionadas, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Então a Páscoa ela era comemorada, né, na data que a estrela, né, as estrelas, a constelação, elas anunciavam aquele período ali que a gente já comentou até disso, né, com relação a isso, que com relação à Páscoa, porque cada constelação ela fala da obra de Deus, né? O Cordeiro na constelação de Áries, né, que é o Cordeiro, fala desse sentido do Senhor Jesus como Cordeiro, né, da sua obra na cruz, fala da Páscoa. Então, conforme cada posição dessas estrelas, eles iam comemorando essas festas, né? A gente sabe até por exemplo, isso era a lua nova. A lua a gente sabe que fala da igreja, que é iluminada. O sol, ele é uma figura do próprio Deus, né? Do Deus único. E a igreja, ela não tem luz própria, mas ela recebe luz do sol, né? Então, o que acontece? Essa lua nova fala da igreja, né, que recebe a luz de Deus. A igreja ela não tem luz própria. Então eles comemoravam aqui uma sombra, mas nós comemoramos a realidade. Por isso que essa festa da lua nova ela era comemorada mensalmente ali na figura, né? Mas para nós a realidade da lua nova é a igreja de Cristo, né? Somos um novo homem de uma nova criação. Por isso que era a lua nova. É esse novo homem corporativo que é Cristo, né? Cristo ele é o novo homem. Cristo ele é a nossa lua nova, né? E Cristo ele é a realidade dessa festa. Festa era somente uma sombra. Então essas coisas são sombra do que se, né? Mas as realidades, como falou aqui em Colossenses, porém o corpo é de Cristo. A realidade toda elas foram formadas, estabelecidas em Cristo. Em Cristo está a realização, a realidade de todas essas obras, né? E vamos avançar mais um pouquinho, irmãos. A gente vai ver 1 Timóteo, né, que a gente vai estar entrando nesse assunto de Cristo como mediador, né? 1 Timóteo 2, 1 a 5. 1 Timóteo 2, do versículo 1 até 5. O nosso versículo-chave é o versículo 5, mas a gente vai estar lendo desde do 1, né, para a gente estar tendo mais claro o assunto. O versículo-chave é o 5. 1 Timóteo 2, do 1 a 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então, Deus ele tem desejo que todos os homens sejam salvos, que nenhum venha a perecer. Por isso que o Espírito exorta por intermédio de Paulo aqui, né, que se use prática de intercessão pelos homens, pelos reis, governadores, orações, súplicas, intercessões, ações de graça por esses homens, para que eles venham se converter a Cristo, né? Eles venham aceitar a graça do nosso Senhor, porque o Senhor ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolos, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Né? Então diz que esse testemunho deve se prestar em tempos oportunos, né? Que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Não existe outro mediador.
Não existe mediadora ou outro mediador entre Deus e o homem, mas Cristo Jesus, né? Porque foi Ele que morreu na cruz por nós, né? Para você ser mediador, ele tem que ser Deus e ele tem que ser homem. Por isso que fala Cristo Jesus homem. O Cristo fala da sua divindade e o homem fala da sua humanidade. Então, para ser redentor, para ser mediador entre Deus e o homem, ele teria que ser Deus e ele teria que ser homem também. Então, esse texto aqui está falando, né, que existem muitos intercessores, todos podem ser intercessores, todos que creem no nosso Senhor, todos que conhecem o nosso Senhor, que conheceu a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que experimentou da salvação de Cristo, pode ser um intercessor, né? Para que outros homens venham a ser salvos também. Então nós podemos ser intercessores de pessoas, de reis, de governadores, de outros irmãos, outras pessoas que não conhecem, né, o Senhor Jesus, para que essas pessoas venham a ser salvas. E até mesmo intercessores por irmãos também, orar pelos irmãos, né? Mas mediador só tem um, é o que o texto está nos falando aqui, né? O versículo 5, porquanto há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, né? Porque para ser mediador entre Deus e os homens, teriam que se dar para Deus. Tinha que morrer uma morte expiatória, uma morte, né? Derramar o seu sangue em favor de todos. E só teve um que fez isso, que foi Jesus Cristo. Por isso só existe um que Deus fez mediador de Deus e os homens, né? A gente vê que todos podem interceder, todos podem orar. Inclusive, depois que nós morrermos, nós podemos continuar intercedendo, né? No outro plano, né? No paraíso. Nós podemos continuar intercedendo. Paulo pode continuar intercedendo, Pedro pode continuar intercedendo. Cada um de nós podemos continuar orando, intercedendo, né? Pelas pessoas que não creem, por reis, pelos ímpios, né? E ainda mesmo por irmãos também, nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades. Mas intercessor, somente um, somente Jesus Cristo, né? Mesmo porque todos nós podemos interceder, mas a nossa intercessão ela tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos interceder na nossa própria justiça ou na nossa própria retidão ou no nosso próprio mérito, né? Mas a nossa intercessão ela se baseia no nome do Senhor Jesus. Só podemos interceder, orar, né? No nome do Senhor Jesus, ou nessa vida, ou seja, no paraíso. Todos podemos ser intercessores, mas somente nossas orações e nossas petições, nossas intercessões, elas só são ouvidas por intermédio do Senhor, no nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador. Então, toda oração, súplica, intercessão, ela é feita no nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador, né, entre o homem e Deus. Vamos continuar lendo mais um pouco, irmãos, confirmando isso que eu estou falando, né? João 14, versículos 6, 13 e 14. João 14. Evangelho de João. O celular está escorregando aqui hoje. João 14, versículo 6, diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele é o caminho, é o único caminho que leva o homem de volta para Deus. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Jesus ele é o único mediador entre o homem e Deus, né? Então, as nossas orações elas têm que ser feitas em nome de Jesus. Até as nossas orações
as nossas intercessões só se chegam diante de Deus por intermédio, por mediação de Jesus Cristo, porque Ele é o único digno, né, que morreu na cruz, que executou aquela obra maravilhosa ali na cruz por nós. Ele deu a sua vida por nós, por isso que ele é o único, né, que nos leva ao Pai, né? Versículo 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Né? Então tudo é pedido, é orado, toda a intercessão ela é feita em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único digno e o único caminho que nós temos de volta para Deus. E é o único caminho pelo qual nossas orações são aceitas e recebidas diante de Deus, no mérito do Filho de Deus, né, que derramou o seu sangue por conta da obra dele expiatória na cruz, pelo que ele fez por nós. Né? Que a gente falou que todas aquelas festas ali eram figuras disso, de Jesus Cristo como Cordeiro, né, que morreria por nós, derramaria o seu sangue por nós, né, que foi crucificado ali naquela cruz. Ele que nos justifica, por isso ele é o único mediador, não existe outro. Nós, o máximo que cada um de nós podemos ser, até mesmo Paulo, Pedro, ou Maria, ou João, intercessores, mas ainda Pedro, ele tem que orar no nome do Senhor Jesus. Paulo também ora no nome do Senhor Jesus. Maria também ora no nome do Senhor Jesus, né? E ainda, né, que nós estejamos no paraíso, depois que morrermos, viermos passar dessa vida aqui, dormirmos no Senhor, cremos que podemos continuar intercedendo ainda, mas intercedemos no nome do Senhor Jesus, porque não temos mérito nenhum. Só o Senhor Jesus, ele é mediador, né? Ele tem, né, por isso que ele fala aqui no versículo 6 de João 14, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 13, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É pedir em nome de Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Versículo 14. Né? Então as orações, súplicas são feitas em nome de Jesus, porque só Ele tem mérito. Vamos ler agora Lucas 1 até 46. 1, versículo 46, do 1 a 46 não. Lucas 1, do 46 e 47. Evangelho de Lucas. Eita, o celular hoje dá noite de escorregar aqui na mesa. Lucas 1, 46 e 47 diz assim, ó, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vamos ler o 48 também. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Né? Então a gente vê, tem muita gente que erroneamente coloca Maria como mediadora, né, de Deus e os homens. Né? Mas a gente vê que Maria, ela considera Jesus como o Senhor dela, né? Ainda que mãe de Jesus, mas ela considera Jesus como o Senhor dela. Então ela fala, minha alma engrandece ao Senhor. Ela tem o Senhor Jesus como o Senhor dela. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então ela se reconhece como pecadora e que necessita de um Salvador, né? Então Maria, ela não tem como Maria ser mediadora, né? Mediadora entre Deus e o homem, só Jesus Cristo, né? E ainda no 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Então ela reconhece o Senhor Jesus como o Senhor dela, como Salvador dela, e ela se reconhece como serva de Jesus, né?
Então ela se reconhece como pecadora, né? Então por isso que Jesus ele é o único mediador, porque é o único que viveu aqui nessa terra aqui uma vida sem pecado, né? Ele viveu homem, Jesus ele era homem, 100% homem, e para salvar a nossa humanidade ele tinha que se fazer homem, ele tinha que assumir a humanidade, né? Então por isso que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Mas foi o único que viveu uma vida aqui sem pecado, né? Então por isso que ele é o único digno, né? A gente vai avançar e falar um pouco mais sobre isso, né? Não podia ser pecador, não podia ter pecado. Jesus ele é o único que cumpriu, né, todas as escrituras, tudo que as escrituras pediam, né, para ele ser no nosso Salvador. Mas ninguém cumpriu tudo isso, nem mesmo Maria, nem Pedro, nem Paulo, né, não cumpriu tudo. O único que cumpriu, que tudo isso foi cumprido, foi no Senhor Jesus, né? Cristo ele cumpriu todas as coisas e viveu uma vida humana aqui sem pecado, né? Vamos continuar, irmãos, falando nessa questão de que Jesus ele é o único que foi digno, por isso ele é o único mediador. Em Apocalipse 5, Apocalipse 5. Apocalipse 5, a partir do versículo 1. E diz assim, ó, Apocalipse 5, a partir do versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então é a visão que João teve na ilha de Patmos, né? Um que estava sentado no trono, o Pai, com o livro na mão, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pôde abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então a gente vê aqui que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis o Cordeiro, não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as intercessões, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Só até aí. Então a gente viu que ele é digno e foi ele que comprou, né, com seu sangue, pois compraste com o teu sangue para Deus. Por isso que ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos, né? Então a gente vê que ninguém era digno, né? Porque para ser digno teria que ter feito a obra na cruz, e só se achou digno, né, ele, o Cordeiro de Deus. É interessante que aqui essa visão aqui
é da entronização de Cristo no céu. No original, quando fala aqui, ó, em um cordeiro, como tendo sido morto, né? Que tinha um cordeiro, como tendo sido morto, esse aqui no original dá a ideia que o cordeiro aqui, ele se chegou no céu, como ele tivesse sido morto recentemente, né? Era o semblante de alguém que tinha sido morto, ressuscitado recentemente. Então a gente entende que essa visão aqui foi logo depois da ascensão de Cristo aos céus. Então João ele tem aqui a visão de Cristo quando Cristo ele está chegando nos céus, no verdadeiro santíssimo lugar, no Santo dos Santos, né? Então Cristo ele na sua ascensão ele entra nos céus para dar continuidade à obra de Deus, né? Então ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. É o livro que fala de todo o conselho de Deus, né? Da continuação da obra de Deus. Então só ele era digno, né? De abrir o livro e desatar os selos. Porque para abrir o livro e desatar os selos, ainda que seja digno de ter feito aquela obra ali na cruz, né? Como homem, como Deus, diz aqui que ele tinha 7 chifres, né? Que fala de autoridade. Então ele tinha toda a autoridade e poder. Isso fala os 7 chifres. Então, por isso que ninguém era digno, que ninguém tem toda a autoridade e todo o poder. Só ele era digno porque ele tem toda a autoridade e todo o poder. Porque ele derramou do seu sangue, ele comprou de toda a tribo, língua e nação homens para Deus, né? E de toda língua e de toda a tribo ele comprou homens para Deus e os fez reino de sacerdotes, né? E 7 olhos também teria que ter discernimento espiritual para levar a obra de Deus diante, né? Então, por isso, somente ele era digno de abrir o livro e desatar os selos. Eu vou continuar num outro texto, irmãos, porque já passou de meia hora, vai cortar o vídeo aqui e eu vou continuar na parte B dessa questão do mediador, tá bom? Vou dar uma pausa aqui e continuar no outro vídeo.